Vou pregar um texto da palavra, ou vou pregar uma palavra hoje, usando um texto que é desconhecido de muita gente. Eu dei até um spoiler essa semana para os homens. Eu não sei se eles conseguiram ir lá buscar referência, ler e se inteirar disso aqui. Mas é um assunto e um conjunto de histórias muito interessantes. Então, os homens que estão no grupo de homens da igreja receberam esse meu spoiler e tiveram a oportunidade de checar, porque eu convidei vocês para checarem com suas famílias, inclusive. Claro que eu fiz isso já na quarta-feira, então tinha só quinta e ontem, mas era uma oportunidade caso vocês a tivessem com a família. Nós estamos vivendo essa série desse mês, que já começamos semana passada, Família do Reino, e as coisas acontecem de uma forma tão linda. Semana passada eu cheguei cansado de Port Charlotte. A gente sai 8 horas da manhã todos os domingos para Port Charlotte, nosso culto lá. E uma vez no mês a gente tem uma reunião com o conselho da igreja, e a gente volta de lá geralmente 6, 7 da noite. Depende do dia, depende, né, de algumas complexidades que a gente trata. E nós chegamos em casa, era umas 7 e pouco da noite. Eu nem subi, como faço de costume, tomar banho, já me trocar e depois descer para relaxar. Eu ali estava, procuramos alguma coisa para comer, estávamos com fome, não tínhamos almoçado lá na igreja. E, de repente, eu estava num cenário, na sala, a Lavínia e a Ioná tocando no teclado, a Chloe brincando por ali, e eu estou sentado com a Bia e comecei a conversar com a Bia algumas coisas. Daqui a pouco eu chamei a Ioná, chamei a Lavínia, para a gente conversar juntos o que eu já estava conversando com a Bia. E aquilo se tornou uma reunião espiritual, sem a gente perceber, sem a gente formalizar, sem a gente idealizar. O Espírito Santo preparou aquela noite. E nós entendemos, pelo discernimento, que era algo preparado por Deus. A gente saiu daquela sala 1h30 da manhã, para vocês terem uma ideia. A Lavínia tinha que acordar às 5h30, como ela faz todos os dias para ir para a escola. E eu levo ela no bus stop. Então, assim, já estava arrebentados. Mas o Espírito Santo preparou aquele encontro. E a gente terminou aquele domingo chorando, orando uns pelos outros. E a gente orou pelas meninas, conversamos com as meninas. Vivemos um momento de família tão marcante, tão marcante. A gente já participou de muitos momentos de família muito especiais. Mas eu vou dizer para vocês que aquele foi o nosso melhor momento de família até hoje, com as meninas na vida já de jovem, adulta, praticamente, que estão caminhando para. Foi muito especial, foi algo de Deus, foi algo poderoso. E eu entendi que Deus quer fazer isso nas nossas casas nesses dias. Eu entendi que Deus quer fazer isso na sua casa, com seus filhos. Eu entendi que Deus tem esse propósito com a igreja. Por isso eu falei para os homens na quarta, a gente está conversando com as pessoas e falando sobre isso. E eu quero te estimular a você, esse mês, pelo menos uma vez na semana, marcar um encontro com a sua família dentro da sua casa. Marque um jantar, ainda que seja para vocês fazerem um miojo, mas jantem juntos. Jantem juntos. Deixem celular de lado, conversem assuntos, olhem nos olhos, fale de assuntos desafiadores dos dias que a gente está vivendo. Fale com seus filhos, principalmente se eles forem adolescentes e jovens. Fale com eles sobre assuntos que são pertinentes aos jovens, que são desafiadores, que são complexos, tabus que às vezes a gente não quer falar. Fale sobre sexo, fala sobre drogas, fale sobre as tentações, sobre as perseguições, sobre os medos. Abra o diálogo, quebre o silêncio, entenda a dor do seu filho, descubra quais são as dores dele, descubra o que é que está passando na cabeça deles. Porque com certeza eles estão vivendo batalhas, assim como nós adultos vivemos. E se você não quebrar esse diálogo com seu filho, a pessoa que possa estar quebrando, que pode estar quebrando,
talvez não seja a pessoa mais certa para falar a ele. Quem tem que falar na vida do seu filho é você. Quem tem que falar na nossa vida com autoridade somos nós, somos os pais. Assim como a responsabilidade de uma igreja está na vida dos pastores, de falar a vida da igreja, vocês sentam aí todos os sábados e nós falamos na vida de vocês. E isso é uma responsabilidade para a gente e ao mesmo tempo é um privilégio que Deus dá para a gente. Por outro lado, é uma confiança que vocês nos atribuem. Vocês sentam aí, abrem o coração e digam, fala a Deus, que o teu servo ouve, não é assim? Você está assim hoje? Deus tem palavra para você, hein? Então assim, fala a Deus que o teu servo ouve. Aí você abre o coração e Deus fala. E às vezes as palavras são assim, de estímulo total, para que a gente, né, levanta a gente. E às vezes as palavras são, na verdade, de correções. E vocês voltam na semana seguinte. E a bênção disso é que vocês voltam, porque a palavra diz que o pai corrige o filho que ama, né? A Bíblia diz que Deus não nos tem por bastardos, Deus nos tem por filhos. E como filhos, Deus nos trata de uma forma muito direta, específica, com amor. Então, faça isso esses dias, coloque no seu coração. Marque um dia de encontro na sua casa com seus filhos. Tá? Faça isso. Se seus filhos forem pequenininhos, marque um dia em que você brinque com eles de um jeito diferente, o casal. Se eles forem adultos, marque um tempo de mesa, um jantar, um café da tarde. Sente com eles e tenha esse tempo em nome de Jesus. Segundo livro de Samuel, capítulo 14. Eu vou fazer algumas leituras com vocês, para vocês entenderem um pouco porque a mensagem não está num contexto único nesse capítulo que a gente vai ler. É um emaranhado e um apanhado de capítulos para trás e para frente de 2 Samuel 14. Mas se você tem Bíblia de papel, quiser deixar ela abertinha ou com o dedo marcando, a gente não vai muito para trás, não vai muito para frente, no máximo uma página para trás, uma página para frente. Então, 2 Samuel, capítulo 14, verso 24 até o 28. 2 Samuel 14, 24 ao 28. Diz assim, mas o rei disse, ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim, Absalão foi para a sua casa e não compareceu mais à presença do rei. Em todo Israel, não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. Eram 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Ele teve 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Absalão morou 2 anos em Jerusalém, sem ser recebido pelo rei. Vamos ler agora, páginas para frente, o capítulo 18, versículo 33. Então o rei abalado, 2 Samuel 18, 33. Então o rei abalado subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando, ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho. Aproveita que você está com a Bíblia aberta e lê também o verso 4 do capítulo 19, do capítulo seguinte. O rei com o rosto coberto gritava, ah, meu filho Absalão. Ah, Absalão, meu filho. Amém.
Eu fiquei estarrecido há algumas semanas atrás por ler no G1 uma notícia de que até agosto deste ano de 2023, cerca de 100 mil, mais de 100 mil crianças foram registradas no Brasil sem o nome do pai no registro. Você tem ideia do que seja isso? São mais de 500 crianças por hora, ou por dia, perdão. Mais de 500 crianças por dia nascendo, sem o nome do pai no registro, sem poder conhecer, talvez muitos deles sem a oportunidade de conhecer, porque muitas das mães os contraíram num banheiro de uma balada, de uma boate, numa noite de farra, numa festa de carnaval, seja lá o que for. E mesmo que tenha sido concebido num outro momento, talvez a situação fosse tão ilícita e tão vergonhosa para a mulher que ela mesma decidiu não permitir que a identidade do homem se manifestasse naquele registro. Quando eu li aquilo e lia esse texto esses últimos dias, já tem 2 semanas que Deus está falando comigo aqui, me veio à mente um tema dentro da família do reino, para esse texto, para essa situação e para os dias que a gente está vivendo como família. E o tema é a escassez da presença. Que pode ser a falta da presença. Mas a escassez fala mais sobre algo que está em falta mesmo, que está difícil encontrar, que está sendo extinta. E está sendo extinta porque a gente tem presença física também. Dessas crianças, dessas mais de 100 mil crianças, muitas delas nunca conhecerão os pais. Então, quantos nascem e crescem sem o pai? São milhares, a gente já viu. Só de janeiro a agosto, no Brasil, são mais de 100 mil. Agora, vamos para uma segunda pergunta. Quantos nascem e crescem com o pai ausente, mesmo de corpo presente? Quantas são as crianças que o pai está dentro da mesma casa, que almoça na mesma mesa, ou na mesma sala, mas nem os horários mais se atém a combinar, para pelo menos na hora da refeição tentar um pouco de diálogo, um pouco de conversa. Quantos não são? E eu falo para vocês que o fracasso de uma família não está nos grandes problemas de um final de jornada, por exemplo, matrimonial. Fracasso de uma família não está em quando um casal se divorcia. E eu vou explicar para você o porquê não está aí. Fracasso de uma família está principalmente quando nós abrimos mão e nos afastamos do princípio e da presença e dos valores de Deus para a nossa vida. Fracasso de uma família não está no dia que você senta na frente do advogado, com todo o processo pago, já e assina meia dúzia de papel, ou na frente do juiz. Fracasso da família começa muito antes. Muito antes. E essa responsabilidade, ela está muito na vida dos homens, dos maridos. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3,
O apóstolo Paulo fala que Cristo é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. E Deus é o cabeça de Cristo. E essa responsabilidade de ser cabeça, de ser sacerdote, cabeça como proteção, como direção. Porque ser cabeça é ser isso. É ser protetor, é ser diretor. Porque é o que a cabeça faz com o nosso corpo. Ela nos preserva todo o tempo, ela livra a gente todo o tempo. E essa é a responsabilidade que têm os maridos. Então a Bíblia atribui a você que é marido a ser o cabeça da sua família, da sua casa, o papel de sacerdote que você tem. E nesse papel de sacerdote, de cabeça, se você se descuidar, você perde ele. E se você deixar de ser esse cabeça, se você deixar também de ter alguém que é o cabeça da sua vida, que é Cristo, é uma cadeia. Aí estará o fracasso da tua família, da tua casa. Que pode ser que seja assinado só daqui 10 anos e daqui 20 anos. Porque existem divórcios que se concretizam com 20 anos de uma separação já. De casais que vivem totalmente em desacordo, em discórdia, não existe nada que se combine, não existe um coração humilde, não existe um desejo de fazer o bem, não existe um desejo de se humilhar, de pedir perdão, de reconhecer o erro, de ser uma pessoa melhor, de corrigir a rota, de ser agradável. E quando a gente vai assumindo esse papel orgulhoso dentro do relacionamento, a gente está assumindo porque o nosso ego está dominando. A série do mês passado, o nosso eu está dominando. Tem mais de nós do que de Cristo. Tem mais de nós do que do Espírito. E quando tem mais de você do que do Espírito, o que vai prevalecer são as suas razões, não é Cristo o teu cabeça. E aí começa o início de um problema. E por que Deus me traz aqui a esse texto? Quem é Absalão? Absalão é um dos filhos do rei Davi, é um príncipe. E é um príncipe bonito. A Bíblia diz que ele era o mais bonito. Então, além de ser príncipe, era o mais bonito da nação. Davi, o seu pai, era um homem poderoso, cheio de glória foi esse rei, porque a Bíblia diz, e o texto é confirmado no Novo Testamento, o dia em que Deus escolhe Davi, o texto diz assim: achei a Davi, homem segundo o meu coração. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não era só um rei, Deus fez dele rei, mas o encontrou segundo o seu coração. E esse rei, segundo o coração de Deus, vive alguns relacionamentos que na época, embora não fosse permitido por Deus, os homens, desde as eras passadas, tinham mais de uma esposa, e Davi também tinha. Já desde os tempos de Abraão isso aconteceu. E aí você olha na Bíblia às vezes e fala: como é que pode Deus abençoando esses homens e eles tinham mais de uma mulher? Viviam uma vida polígama. É porque a poligamia naquela época era comum nas nações vizinhas e eles adotaram aquilo, mas em momento algum você vê na Bíblia Deus fazendo disso algo comum. Deus chancelando, Deus apoiando. A verdade é que a gente vê que isso foi um desastre por essas famílias, porque sempre havia um filho preferido em relação ao outro. Vocês se lembram dos filhos de Jacó?
com Raquel, José e Benjamim, eles eram os preferidos de Jacó. Os outros irmãos de José, os caras queriam comer José vivo. Por quê? Porque ele era filho de outra mãe. E isso é um problema na Bíblia, a poligamia. Mas aqui está um rei, segundo o coração de Deus, governando, que tem outras mulheres, casado com elas, tinha de forma oficial, e tem vários filhos. E esse filho, Absalão. Eu vou entrar rapidinho na aplicação da mensagem. E vou tentar dar um pouco de luz para vocês da história toda durante essa aplicação. Eu quero falar um pouquinho sobre o fracasso da família. Nesse aspecto da crise da presença, da escassez da presença. O fracasso da família começa quando a gente se ausenta das nossas responsabilidades espirituais, certo? Acabei de falar isso aí. E como é que a gente vê isso aqui no texto? A gente vê isso aqui no texto, no capítulo 11 de 2 Samuel. Vamos ler? Capítulo 11, versículo 1. Duas folhinhas para trás. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe e seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem, e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da sua impureza, da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Vamos ler só até aqui. Esse aqui é o primeiro grande pecado do rei Davi, o adultério. Mas por que o fracasso da família começa quando a gente se ausenta das nossas responsabilidades espirituais? Porque Davi era rei. E a responsabilidade de um rei naquela época, espiritualmente, diante de Deus, era estar junto dos soldados na batalha. A responsabilidade de um rei era não descansar quando ele devia estar ativo, fazendo o que era a sua missão. Ele busca tranquilidade nos tempos de guerra, nos tempos errados. E quando você busca tranquilidade num tempo em que você precisa estar guerreando, você se torna, em primeiro lugar, um guerreiro negligente. E toda negligência, a negligência, tá? Ela abre precedente para ilegalidade, para a ação do inimigo. Porque a negligência é quando eu sei o que devo fazer e não faço. Negligência é isso. Negligência é quando você sabe a tua responsabilidade, sabe o teu papel e deixa de fazer. Negligenciou. E toda vez que eu negligencio, eu abro precedente para que o inimigo prevaleça. Então Davi não vai para a guerra e aqui se torna negligente. Em segundo momento, a gente vê uma segunda ação. Ele está levantando da cama tarde e passeando pelo terraço. Por quê? Porque a negligência do nosso papel espiritual vai fazer de nós ociosos. E o ócio espiritual é o problema. Você e eu somos guerreiros. E nós não estamos num parque de diversão na vida espiritual. Nós estamos numa guerra. E numa guerra, ou você está na batalha, no papel que Deus te chamou para estar,
como chefe da família, em oração, em jejum, em vigilância, estudando a palavra, comendo a palavra, se alimentando da palavra e levando ela para os teus filhos e para a sua família, ou você está no ócio. E o ócio vai gerar vulnerabilidade. Porque no ócio agora Davi está olhando pela varanda do palácio e vê uma mulher tomando banho e gosta do que vê. Ela é bonita. E aí Davi manda trazê-la. E ali Davi começa o problema do fracasso na sua vida. Para quem conhece bem a história, a mulher engravida, quando Davi vê de quem que ela é mulher de Urias. Era um valente de Davi que não era nem israelita, Urias. Era um hitita, a Bíblia diz, do povo Eteu, que tinha sido recebido na terra de Israel e tinha se tornado fiel e leal ao rei. Davi chama Urias, manda o comandante mandar Urias para casa. Por quê? Porque a mulher de Urias está grávida. Como é que esse homem volta da guerra e encontra a mulher grávida? Quem fez? Como é que você engravidou, mulher? Aí Davi manda o Joabe, o comandante da batalha e do exército, mandar Urias de volta. E Urias era tão fiel e dá uma aula de fidelidade. Porque talvez você fique reclamando, você e eu, a gente reclama. Porque orar é difícil, porque tá na batalha é difícil. E Davi na batalha, gente, comia da melhor comida, bebia vinho, tomava da melhor água, porque ele era o rei. Agora tem um hitita que não vivia com o conforto de Davi, que consegue dar uma lição de lealdade para Davi, porque ele volta. E ele não vai para casa, a Bíblia diz que ele fica na porta do palácio. Aí alguém avisa Davi, diz, o Urias voltou, mas não foi para casa. Aí Davi falou, chama Urias aqui. Chamou Urias e perguntou para ele, como é que está a guerra? Está bem. Como é que está o Joabe, o comandante? Está bem. Tá bom, filho, eu só queria saber notícias da guerra. Faz o seguinte, volta para a tua casa, passa uma noite com a tua mulher e amanhã você volta. Ele saiu da presença do rei, sabe para onde ele foi? Para a porta do palácio de novo e dormiu com soldados naquele dia. No dia seguinte avisaram Davi, Urias não foi para casa, dormiu de novo lá no alojamento dos soldados. Davi chamou Urias e falou assim, eu não mandei você ir para casa? Aí Urias pega e fala para Davi, como eu poderia ir para casa, ter uma noite de prazer com a minha esposa, se os meus irmãos estão em guerra? Se Israel está em guerra, se o meu senhor, o meu comandante está em guerra, como eu poderia estar tranquilo, Davi? E aí Davi, quando vê a lealdade daquele homem, fala, bom, agora só drogando esse cara. Falou, à noite vem para cá que eu quero jantar com você, Urias. Tá bom, ele senta à mesa do rei naquela noite. E o rei taca-lhe vinho. E tome-lhe vinho, tome-lhe vinho, tome-lhe vinho. Quando Urias já estava doidão, o rei falou assim, Urias, faz o seguinte, vai para casa, passa uma noite com a tua mulher. O cara saiu trançando as pernas, gente. E sabe onde ele foi dormir? No acampamento dos soldados. Nem bêbado esse cara abriu mão da posição dele. Nem fora de si. Sabe o que quer dizer isso? Não é você sair aí embriagado e falar, não, Deus está comigo que eu estou embriagado. Não. Sabe que é o estar fora de si, mas continuar na presença de Deus? É quando tudo está dando errado. Que você olha e fala assim, não é possível, Deus não está comigo, eu vou abandonar a fé. Não, esse cara está assim, o mundo está virando sobre a cabeça dele, porque ele está embriagado, mas mesmo embriagado, fora de si, ele é fiel, ele sabe da sua responsabilidade espiritual, e não volta para casa. Já Davi, quando vê aquilo, fala, não tenho escolha. Davi escreve uma carta.
sela a carta, está na mão de Urias e fala assim: entregue para Joabe, o comandante. É uma carta pessoal. Urias levou a sua própria sentença. Na carta estava escrito assim: coloque o Urias no lugar onde a batalha esteja mais ferrenha e volte com o exército para trás, porque Urias precisa morrer. E foi assim que Urias morreu. Agora imagine esse cara, o rei de Israel, fracassando quando abre mão das suas responsabilidades espirituais. Deus não quer o fracasso da tua família. Deus não quer o fracasso do teu relacionamento. É tempo de você se levantar como homem, como sacerdote, como cabeça do lar e ser o homem de oração que Deus te chama para ser. E ser o homem de verdade, o homem de palavra que Deus te chama para ser. Está na hora da gente se levantar, homens. Está na hora da tua esposa te ver não como o cara mais cool, não como o cara que ganhou mais dinheiro, não como o cara que é mais, não. Está na hora da tua mulher olhar para você e ver que você é um homem de Deus, é o que a tua mulher mais quer ver na vida. Que você é um homem que tem comunhão com Deus, que você é um homem de intimidade com Deus, que você é um homem que está buscando, que está andando, que está vivendo nos caminhos do Senhor, que não está abrindo mão das suas responsabilidades espirituais. Deus te chamou para ser e você está sendo o que Deus te chamou para ser e não o contrário. Está na hora da gente fazer isso. Está na hora da gente viver isso. E a gente está vivendo essa crise. Os filhos da gente estão vivendo a escassez da nossa presença por causa das negligências espirituais nossas. A gente não consegue caminhar fielmente no básico. A gente tem uma reunião de oração por semana, 10:30 da noite, e você não vai. Fica no seu celular, na sua cama, olhando besteira, pornografia, coisa que não presta, a vida dos outros, e não vai orar. A sua vida está arrebentada, você está passando problema, angústia, tomando pancada por todo lado, e você não vai orar numa reunião de oração. É isso que a gente está vivendo. A gente está vivendo essa crise, o problema, e a gente não se levanta, a gente não jejua, a gente não ora, a gente não lê a Bíblia, a gente não faz mais do que a gente, não, eu vou fazer só isso aqui que é o básico. Eu vou na igreja uma vez por semana e basta. Eu vou de vez em quando numa célula, quando estiver bem. E a gente não está assumindo as nossas responsabilidades espirituais. E quando a gente não assume as nossas responsabilidades espirituais, a gente faz o que Davi fez. Manda o exército. Manda o exército. Ô, fulano, intercede por mim, ora por mim, porque não dá, eu estou precisando, eu estou muito ocupado. Eu estou com muito trabalho, eu estou muito... você não sabe como está a minha vida. Você devia conhecer Urias. Nós devíamos conhecer Urias de perto. Ou, na verdade, a gente não precisa conhecer Urias de perto. A gente só precisa entrar aqui na palavra e ver o que é responsabilidade espiritual. Tem um rei coberto de riqueza, de glória, de auxílio, que está dormindo, que está fazendo o que não devia fazer. E tem um soldado cheio de limitação, mas que está sendo leal às suas responsabilidades espirituais. O fracasso da tua família começa quando você abre mão e se ausenta das suas responsabilidades espirituais. Não dá mais para a gente ficar abrindo mão das nossas responsabilidades espirituais. Deus nos responsabilizou, somos sacerdotes, somos cabeça da mulher, da esposa que nós temos. Se ela vai mal é porque você talvez esteja indo mal. É porque você não esteja cumprindo o papel que você devesse cumprir. E é lógico que existe exceção também. Mas nós temos uma responsabilidade muito grande como homens. Davi teve ela e deixou escapar.
Deus manda o profeta corrigir Davi, o profeta Natan, capítulo 12, de 2 Samuel. E ele vai e corrige Davi. E a sentença acontece pela própria boca do Davi. Porque, em primeiro lugar, ele não chega dizendo: Davi, você pecou. Ele começa a dizer, ele conta uma historinha para Davi. Vamos ler, capítulo 12, de 2 Samuel. E o Senhor enviou Davi, o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico, o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos, e comia junto com ele, bebia do seu copo, e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou na casa do rico. Então não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para prestar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante o cordeiro que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Davi deu a sentença. Natã disse: esse homem é você, rei. E disse: assim diz o Senhor de Israel: eu ungi rei de Israel, eu livrei das mãos de Saul, dei-lhe casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Davi fala o quê? Que o castigo tinha que ser 4 vezes, né? Que ele tinha que pagar 4 vezes o preço. E são pelo menos 4 os efeitos dessa ação de Davi que ele vive. Davi vai viver traição. E quem vai trair Davi, vai pegar as mulheres de Davi, é o seu próprio filho, é o Absalão. Davi vai viver a morte, ele mandou assassinar um inocente. Ele teve um filho assassinado na sua casa, pelo próprio outro filho. Um filho matou o outro. Davi vive assim. A vida do rei Davi é maravilhosa. Ele é um rei excelente. E um homem, inclusive, de coração quebrantado, porque ele chora demais aqui. Ele se arrepende. Quando você lê o Salmo 51, você vê o arrependimento de Davi. Davi é um homem extremamente quebrantado, mas a sua família foi desastrosa. A sua história de familiar foi desastrosa. E isso mostra o quanto o sucesso não compensa o fracasso da família. O sucesso dos negócios, o sucesso na vida, o sucesso de qualquer coisa que seja, não compensa o fracasso familiar. E a gente tem que estar atento a isso. Porque o fracasso de uma família começa quando a gente se ausenta das responsabilidades espirituais, número 1. E número 2, quando a gente foge da dura missão de educar em amor. Porque ato contínuo, agora, vida segue, vida que segue. Deus fala isso para Davi, vida que segue. Daqui a pouco acontece exatamente isso. O Absalão, esse filho bonitão, fica apaixonado por uma das filhas de Davi, uma de suas irmãs, meia-irmãs, chamada Tamar. Ele vai ter uma filha depois. Desculpa. Absalão é irmão de Tamar. E o irmão de Absalão, meio-irmão de Absalão, chamado Aminon, ou Amon, como você quiser, ele se apaixona pela Tamar. Fica doido pela menina bonita. E ele pega e fala, pede conselho para os servos dele, fala: estou apaixonado, eu estou doido, eu preciso. Aí os caras pegam e falam assim: fala que você está doente, fala para o rei mandar ela vir cuidar de você. E ele fez isso, falou que estava doente. O rei foi lá visitar ele, o rei Davi. Quando chegou lá, de cama, esse cara falou assim: pai, eu estou doente,
não estou bem, e eu queria que você permitisse que a minha irmã Tamar viesse aqui cuidar de mim. E o pai dele disse, tá bom, vou mandar a Tamar vir te cuidar de você. Foi lá e mandou. A menina foi cuidar dele. Ele mandou o servo sair de casa. Ela tinha feito bolos para ele. E ele mandou ela servi-lo no quarto. E quando ela entra no quarto com os bolos, esse cara agarra ela. E isso está escrito aqui, no capítulo 13. Vamos ler? Capítulo 13, versículo 11. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse, deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como poderia livrar-me da minha desonra? O que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Amon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a. O cara estuprou a própria irmã. Mesmo ela dizendo, eu caso com você. Sabe o que acontece agora? Davi fica sabendo. E o texto revela para a gente, olha o verso 23, perdão. 2 anos depois. 2 anos depois, sabe do quê? Verso 23. Que Amon tinha estuprado a sua irmã Tamar. Sabe o que Davi fez? Nada. Passaram-se 2 anos. E Davi não chama o Amon para prestar contas, para corrigi-lo, para repreendê-lo, para botá-lo de castigo, para puni-lo. Não chama. Por isso que esse Absalão agora está cheio de ódio. Porque a Tamar era irmã de pai e de mãe de Absalão. E ele está odiando o Amon, que estuprou a sua irmã. Ele olha e fala, meu pai foi injusto, não corrigiu meu irmão, eu vou corrigir. Ele combina com os empregados dele, diz, eu vou oferecer um jantar e vou pedir para o rei liberar todos os meus irmãos. E aí, quando chegar na hora que todo mundo tiver alto de vinho, eu vou pedir para vocês matarem Amon. E os caras toparam. E ele disse, a responsabilidade é minha, eu chamo a responsabilidade para mim. Matou Amon naquela noite. Amon morreu pelas mãos da ordem de Absalão. Sabe o que acontece em seguida? Absalão fugiu. Sabe o que Davi fez? Nada de novo. 3 anos Absalão ficou morando fora, em outro país. Davi não mandou buscá-lo. Davi não foi buscá-lo. Simplesmente ignorou. 3 anos depois, esse cara não aguenta mais. Ele apela para um amigo, para que esse amigo vá falar com seu pai, porque ele quer voltar para Israel. Ele volta para Israel. E quando ele volta, acontece o que nós lemos no texto. 2 Samuel 14, 24. 2 Samuel 14, 24, diz assim, mas o rei disse, ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim Absalão foi para a sua casa e não compareceu à presença do rei. Olha o verso 28, Absalão morou 2 anos em Jerusalém, sem ser recebido pelo rei. 3 anos fugitivo, quando volta para Israel, ao invés do rei chamá-lo, e dizer, o que você fez com o seu irmão? Você matou o seu irmão, você não podia fazer uma coisa dessa, vou te punir, vou te prender. Não, o rei simplesmente ignora. E ele fica 2 anos vivendo em Israel, agora. 3 anos fora, agora mais 2 anos, sem poder ir à casa do rei e entrar na presença do rei. Passa mais 2 anos. E o rei continua com indiferença. Aí, depois de 2 anos, ele pede para ir à presença do rei, o rei permite. Mas o rei permite ele ir à presença, mas não o corrige. Deixa eu falar para você uma coisa. O seu filho espera de você correção, quando ele erra. Não pense que você é bonzinho e tem que ser bonzinho por não corrigir e não estabelecer regras, limites. Estabeleça limites. Eu não sei quem de vocês estava aqui o ano passado, que aquele meu amigo pastor Eber veio aqui ministrar. Ele mora no Alphaville, região de muitos ricos em São Paulo, e ele falou de um caso que houve numa das escolas do Alphaville, que uma criança pré-adolescente
filho de rico, cheio de dinheiro, um dia falou para a professora que não podia participar de um programa na escola porque não tinha dinheiro. Os diretores chamaram aquela mulher, a mãe do menino, e quando disseram para ela, ela ficou estarrecida. Chegou em casa, foi dar uma dura no menino. E sabe qual que era a causa? Ele precisava chamar a atenção dos pais que não ligavam para ele, que não dava a mínima por ele. Ele estava fazendo aquilo para chamar a atenção. Ele queria a atenção e ele se passa por pobre, sendo rico, para chamar a atenção dos pais. E é isso que está acontecendo nesse tempo, nessa época. Nós estamos vivendo problemas e mais problemas por causa disso. Absalão vai à presença do rei depois de 2 anos e o rei não corrige, não faz nada. Passa mais 2 anos. Quando ele sai da presença do rei, ele já sai decidido. E aí sabe o que ele começa a fazer? Conspirar. Ele começa a ganhar o coração das pessoas. A Bíblia diz que ele roubava o coração dos homens de Israel. Os caras vinham se tratar com o rei, ele falava assim, tudo bem, se abaixava, não deixava as pessoas se abaixar. Ele era um príncipe, ele não deixava os governadores se reverenciar a ele. Ele disse, não, nós somos igual, abraçava, nós somos irmãos. Qual que é a tua causa? O cara falava, é isso. Ele falou, a sua causa é tão boa, é tão justa, mas não tem ninguém que te ouça lá no palácio do rei. Ele foi ganhando o coração dos caras. Um dia, 2 anos depois. Daí nós estamos falando de 4 anos depois que ele volta para Israel. O rei sem fazer nada. Sabe o que ele se torna? Aquele filho sem correção que merecia umas varadas no lombo. Agora ele está falando, ele junta um punhado de rebelde. E agora ele está atrás de Davi, dizendo, sai do trono, senão eu vou te matar. Ele pede para ir para Hebrom, uma grande região em Israel, o rei permite. E ele se encontra com muitos governadores. E ele se autodeclara rei de Hebrom. E faz um motim. E agora ele volta. E volta declarando, já com um exército pronto, declarando guerra contra o próprio pai. Por causa do quê? Por causa de fugir da missão de educar com amor. É difícil educar, é difícil demais. Com amor, mais ainda. Mas é tudo que a tua família, que o teu filho precisa. Ou você se envolve com a vida do teu filho, ou o teu filho se perde. Ou você se envolve, se compromete com a vida da tua família, ou você vai perder a tua família. E por último, a nossa família se perde quando a gente abre mão do que Deus colocou em nossas mãos. O primeiro erro de Davi foi se afastar da sua responsabilidade espiritual. O segundo erro de Davi foi se afastar da sua responsabilidade paterna, de pai. E o terceiro erro de Davi é se afastar da sua responsabilidade de rei. Quando a gente abre mão do que Deus colocou na nossa mão. 2 Samuel capítulo 15, versículo 14. Vamos ler. Então o mensageiro chegou e disse a Davi, os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém, vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Sabe o que Davi faz? Se levanta do trono que Deus tinha dado a ele. E tinha dado por herança. E tinha dito que seria perpétuo a sua vida de trono. Mas ele deixa de ouvir Deus para olhar o problema, para olhar os rumores, para olhar o que está acontecendo ao entorno. Quando você tira os olhos de Deus e começa a olhar para o entorno, dá tudo ruim. Foi o que aconteceu com os discípulos no meio daquela tempestade no mar da Galileia. Enquanto Pedro está olhando para Jesus, ele está caminhando nas águas. Quando ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para o entorno, para o problema, para a tempestade, para as ondas e para o mar, ele afunda. Se você estiver olhando para
aquilo que Deus prometeu para você, se você estiver com os olhos firmados naquilo que Deus declarou que você vai viver, ninguém pode te mover do teu lugar, ninguém pode mover a tua casa, ninguém pode mover a tua família. Diabo nenhum no inferno toca na vida e na família daquele que sabe quem deu a ele o que ele tem, que sabe quem colocou ele no lugar que ele está. Se você tem certeza de quem colocou você no lugar que você está, na posição espiritual que Deus te colocou, eu vou dizer para você: inferno nenhum no mundo, rebelde nenhum no mundo, governo nenhum no mundo, gente nenhuma do mundo vai roubar o que você tem. Não levante do trono. Sabe, se alguém pudesse dar um conselho para Davi hoje, um conselho certo era: Davi, não levante do trono, você é um guerreiro. Davi tinha vencido tanta gente, Davi tinha vencido um Golias, gente, um cara de 2,90 m, preparado em batalha. Davi venceu esse cara. Davi foi comandante do exército de Israel. As mulheres de Israel aclamavam: Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Davi sempre foi para o combate, sempre foi um rei vitorioso. E agora o seu filho, que não tem dignidade nenhuma, porque é isso que o inimigo faz. O inimigo rouba a tua autoridade para pegar quem não tem dignidade nenhuma e autoridade nenhuma e destruir a tua vida. Não se deixe destruir por aquele que não tem dignidade alguma. Ah, mas eu perdi minha autoridade. Há um Deus que restaura a autoridade na nossa vida. Há um Deus, se Davi corre para Deus, diz: Deus, está faltando autoridade na minha vida, eu falhei, perdi a autoridade da minha família, Deus renovaria a autoridade na vida de Davi, mas ele não fez isso. Ele se levanta do trono e sai chorando, subindo o vale de Cedron, o monte das oliveiras, chorando pela situação que ele estava vivendo. Pare de chorar por causa da autoridade que você perdeu. Comece a chorar no lugar certo. Chore na presença de Deus, porque Ele vai restaurar a tua autoridade, a autoridade da sua casa, a autoridade da sua família. E eu vou dizer uma coisa para você: se você não chorar pela restauração hoje, você vai chorar amanhã para sepultar a tua família. Porque foi isso. Davi não chorou pela restauração da família, do filho, e agora ele está chorando para sepultar o filho, porque foi esse texto que a gente leu. Quando ele recebe a notícia de que Absalão tinha morrido, qual que é a reação dele? Chorando. Absalão, meu filho, quem dera eu tivesse morrido no teu lugar. Por que eu deixei você morrer? Aquele choro daquele rei é um choro de uma consciência pesada, de alguém que devia ter feito alguma coisa e não fez, que devia ter se levantado e não se levantou, que devia ter tomado uma postura e não tomou a postura. Então chore no lugar certo, chore no altar de Deus hoje à noite, chore na presença de Jesus hoje à noite. Ele restaura a autoridade da sua casa, da sua família. Ele restaura a autoridade sua, pai, que perdeu a autoridade. Ele restaura a autoridade sua, mãe. Ele restaura a tua autoridade. Se você não lutar por teu lugar, pela tua posição hoje, você verá ele se esvaindo amanhã. É o que acontece com Davi. Não luta no tempo certo e perde no outro tempo. E só por causa da misericórdia de Deus que Davi não morreu e não sucumbiu, porque o exército dele era bem pequenininho. O de Absalão era enorme, era todo Israel praticamente contra Davi. E a Bíblia diz que os guerreiros de Davi disseram: você vai ficar aqui num lugar guardadinho, escondido, nós vamos para a batalha. E Davi ficou num determinado lugar e eles foram batalhar com Absalão. E a Bíblia diz que Absalão estava montado numa mula, correndo, com aquele seu cabelo bonito, de glória. E daqui a pouco, naquela velocidade toda da batalha, ele passa por baixo de uma árvore e o seu cabelo fica enganchado na árvore. E ele preso nos galhos da árvore, pendurado na árvore. A mula foi embora e ele ficou pendurado. Veio um guerreiro de Davi, mirou no peito de Absalão e o matou. E sabe o que Davi tinha dito? Não matem meu filho, não matem meu filho.
Por isso, sabe por que o rei está chorando? Porque ele não queria perder o reino, mas também não queria perder o filho. E a verdade é que quando a gente perde o reino, a autoridade, o risco de perder o filho, a família é muito grande. É muito grande. Deus restaura. Olha para quem está do seu lado aí e diz: Deus restaura. Olha para ele. Você está do lado da sua família hoje? Se você estiver do lado da sua esposa, da sua família, abraça ele. Vamos orar. Vamos orar hoje. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente. Vamos fazer deste lugar todo o altar de Deus hoje. Faz desse lugar todo o altar do Senhor, o altar onde Deus reconstrói as coisas, o altar onde Deus ajusta as coisas. Porque você não pode continuar perdendo. A escassez da presença não pode continuar sendo a marca da tua vida. É tempo da gente agir com responsabilidade espiritual. É tempo da gente saber que a missão de educar é nossa. E é tempo da gente saber que a gente não pode sair da posição que Deus nos colocou, do lugar que Deus nos colocou. Ora pela tua família. Ora pela tua família. Se você está sozinho aqui, derrame o seu coração, derrame a sua vida na presença de Deus. Peça misericórdia ao Senhor. Sim, Senhor. Sim, Jesus. Quebra as cadeias, tua luz me guia, queima em mim. Deixa eu orar por você agora. Continue com os seus olhos fechados. Senhor, o Senhor não envia a palavra para que volte vazia, antes para que faça aquilo que apraz. Hoje é uma noite de restauração, Senhor. Restauração da nossa responsabilidade espiritual. Comece a despertar-nos para exatamente o que o Senhor quer de nós, onde o Senhor nos quer, fazendo o que o Senhor nos quer, nos movendo como que o Senhor nos quer. Abra, Senhor, o nosso entendimento e nos desperta e nos levanta e faça, Senhor, com que a gente, e ajuda-nos, Senhor, a que nós tomemos as posições e as responsabilidades espirituais. Senhor, ajude a gente na missão, na dura missão de educar em amor. De educar em amor, Senhor. De olhar para a nossa família, de olhar para os nossos filhos e amá-los, mas não deixar de corrigi-los, de fazer as partes difíceis. Que a gente não substitua, Senhor, os presentes pelas conversas difíceis. Que a gente não troque, Senhor, um bom diálogo por ignorar assuntos, por passar por cima de assuntos que a gente tem medo de falar, tem medo de quebrar silêncios. Ajuda-nos a que nos encorajemos, para que nós sejamos pais legítimos. E ajude-nos a não nos levantarmos do lugar, do trono, da autoridade que o Senhor nos deu, Pai, para que o imundo do Absalão se assente ou queira se assentar, Senhor, no lugar que o Senhor deu a nós. Mulher estranha nenhuma, homem estranho nenhum vai assumir o lugar, Deus, que o Senhor deu a nós como maridos, como esposas do nosso lar, do nosso casamento. Sim, Senhor, repreende todo espírito todo espírito de divisão, repreende todo espírito de contenda dos lares. Repreende, Senhor, todo espírito de prostituição, de adultério. Repreenda, Senhor. E traz, Senhor, sobre nossa casa, sobre a nossa família, a segurança que só o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus.